no nosso de hoje, que é a prática do NPN. Então, nós temos uma aula no YouTube, onde eu ensinei tudo, como é, porque é, o que, que a gente faz no NPN. Então, o objetivo não é ensinar o NPN aqui, nem esmiuçar como que a gente atende. Então, lá tem uma aula, o que é o NPN, onde a gente fala sobre a terapia, como ela funciona, onde ela atua, ali eu mostro o martelinho, mostro os pontos que a gente vai fazer, mostro as cartas ali as lâminas de rastreio dos nossos circuitos neurais, as nossas, ali no NPN a gente vai trabalhar ego, né, sentimentos, emoções, e hoje eu só trouxe essa ligação aqui para a gente explicar para o paciente de forma fácil como é que funciona a terapia e como que trabalhar com os pensamentos, trabalhar com a nossa mente, como que isso interfere e se relaciona com sentimento e emoção. Então, a técnica do NPN, ele trabalha emoção, sentimento e ego. Estimula o nosso organismo a expressar em comportamento valores que dentro do NPN a gente chama valores do espírito. Esses valores do espírito nada mais são do que expressar melhor o amor, expressar melhor a empatia, expressar melhor a coerência entre o que eu falo, o que eu sinto e o que eu penso, a integridade de ser, para que eu não tenha dificuldade em dizer não querendo dizer sim, ou sim querendo dizer não. Então, muitas vezes, essa pessoa que tem essa dificuldade em se comunicar, ela está doente de uma emoção chamada nojo. Vocês sabiam que as emoções adoecem e que podem levar a pensamentos e a atitudes comportamentais não saudáveis. Então, esse fato de uma pessoa ter dificuldade, ela sabe que ela tem que dizer: não vou em tal lugar, senão eu vou acabar me entregando para o vício. Ela não tem coragem de perder os amigos, de se distanciar de um ambiente tóxico. Esta pessoa está com uma emoção doente chamada medo, chamada nojo, perdão, chamada nojo. Quando o nojo está doente, porque o nojo é uma emoção positiva, inata aos animais, aos humanos, que serve para que a gente tenha a percepção de identificar alimentos e situações, ambientes tóxicos. Quando nós não temos mais esse discernimento de reconhecer que o açúcar faz mal para esse corpo que está, né, desenvolvendo ali um diabetes. Quando esse discernimento não diz que aquele ambiente lá onde tem a droga, ele é tóxico. Quando a pessoa não consegue identificar o que é tóxico para si, ela está indo contra a preservação da espécie, quer dizer que aquela emoção está doente. Quando a emoção está doente, isso eu poderia levar o exemplo para a tristeza, poderia levar o exemplo para a surpresa, para a alegria, para a raiva ou para o medo, mas dei como exemplo o nojo. Quando isso acontece, então nós precisamos tratar sim, com o biomagnetismo nós temos o par do vício. Com a liberação das emoções, do DEM, a gente sabe que a gente ajuda muito a pessoa, mas é difícil você fazer a pessoa mudar o comportamento. Ela tem um vício comportamental que é gerado pela prevenção não, pela... Como que fala quando ajudem eu aqui, por favor. Preponderância de um circuito neural ativo que faz com que a pessoa não consiga mudar o seu comportamento. Então, nesse caso, a gente vai precisar estimular esse cérebro para que esse cérebro possa identificar aquele ambiente como tóxico e que essa pessoa tenha uma emoção ajustada a ponto de dizer: não vou mais com vocês, não quero mais isso para mim, e consiga sustentar esse comportamento, que seria o comportamento de um nojo saudável,
que essa pessoa possa sustentar isso ao longo do tempo, até que aquele circuito neural desapareça, ele ganhe menos prioridade por expressão de um outro circuito neural que nós vamos abrir de comportamento para a pessoa, para ela expressar um valor, que lá no NPN a gente chama de valor do espírito, que pode ser a empatia, e aí a gente vai relacionar o sentimento e a emoção e vai dar um caminho para a pessoa conduzir a sua vida. Vai abrir uma nova percepção neuronal para que ela enxergue um mundo diferente e ela tenha força de mudar o seu comportamento. Então, esse é o NPN, ele vai interligar pensamento, sentimento, emoção, e logicamente nós temos que mudar as nossas percepções ou sensações, mas isso a gente não consegue mudar com o NPN, a gente vai ter que mudar lá na epigenética bioenergética, que é outra terapia que a gente vai falar um pouquinho se der tempo. Então, vamos explorar um pouquinho, né, para a gente divulgar. Nós estamos com um curso aberto de NPN, que vai ser, se não me engano, em agosto. Agora agosto. Então, quem tiver interesse pode entrar no site do Instituto Paramagnético, ali tem os valores, são 2 finais de semana, o curso é puxadinho, vocês me conhecem, é muito conteúdo sempre, mas a gente vai poder, né, ter um contato com uma terapia que ela trabalha com campos magnéticos estáticos também, porém, não um ímã encapado, ele tem um martelo, né? O NPN, uma terapia de martelada. Eu acho uma graça que os pacientes, quando eles sentem a necessidade de mudar um comportamento, eles falam, Adri, estou precisando de uma martelada. Hoje, uma pessoa se inscreveu no curso e mandou a mensagem, ou estou tão precisada de uma martelada que eu fiz a minha inscrição no curso. Então, bora lá martelar esses circuitos neurais para que a gente possa desenvolver um novo comportamento. Então, para frente. O NPN, então, é esse campo fascinante, né, de conexões entre os valores do espírito, as emoções, os sentimentos e o ego. Oferece uma abordagem para que a gente possa compreender e entender o funcionamento do cérebro, então isso a gente estuda no curso, a sua relação do comportamento do cérebro com a experiência emocional e a relação da percepção disso que a gente chama de mundo, né? Como que o mundo entra dentro das nossas emoções e sentimentos e se conecta com o nosso cérebro, ou como que o mundo entra no nosso cérebro e se conecta com emoções e sentimentos. E como que nós vamos exteriorizar isso, né, através do nosso comportamento, que vai ser ego ou espírito, lá dentro do NPN, assim que a gente vai categorizar. Então, ele busca desenvolver as percepções neuronais para que a gente possa expandir a consciência, para que a gente possa compreender melhor os nossos sentimentos, para que a gente possa compreender as emoções de forma mais profunda e utilizar esse conhecimento como guia de jornada de autodescoberta. Então, o NPN, ele é uma ferramenta que vai ajudar também no desenvolvimento da pessoa a nível intelectual, a nível de gerenciamento de emoções e de sentimentos. Então, a gente fala que, para definir, né, o NPN, as novas percepções neuronais se referem a uma abordagem que busca entender o funcionamento do sistema nervoso e o cérebro de uma forma mais ampla e integrativa. A gente pode dizer que ele conecta, muito interessante, o neuro, psico, imuno, endócrino. Neuro, de neurônio, psico, de nossas relações psíquicas, imuno, de imunológico, e endócrino, que é a relação, a resposta via produção de hormônios e neurotransmissores, né? Então, ele vai fazer essa integração entre os sistemas. É uma abordagem que reconhece a complexidade e a plasticidade do cérebro, então a gente visa justamente estimular a plasticidade do cérebro para que a pessoa saia daquele circuito neural doente e expresse um circuito neural mais saudável para a vida dela, e também a capacidade de criar novas conexões neurais para que a gente possa se adaptar aos diferentes estímulos que a vida nos traz e também as diferentes experiências.
Esse é o NPN, amo, amo, amo. Também, né, nós vamos falar, como eu disse antes, sobre os valores do espírito. É uma terapia que tem uma forte conexão com a expressão e o desenvolvimento pessoal de valores espirituais. Então, quem busca, né, ter uma relação melhor de si com o amor, compreender melhor a relação do valor, quanto vale cada coisa, quanto vale a nossa saúde, quanto vale o nosso empenho, a nossa energia. Também reconhecimento da bondade, da vontade, da empatia, da coerência e da integridade. Então, esses são os valores do espírito que o NPN vai buscar estimular a que a pessoa desenvolva. E ela só desenvolve esses valores do espírito através de uma integração com o trabalho de criar uma conexão nova para que esse valor se expresse e anule a expressão egóica. E isso é muito importante porque visa esse descobrimento da pessoa para com ela mesma. Então, busca compreender a natureza mais profunda da nossa consciência, explorando essas dimensões espirituais da existência humana, através, então, desse reconhecimento desses valores. Essa abordagem reconhece que nossas experiências estão integradas às funções cerebrais e enraigadas em algo muito maior que as abrange. Então, nós vamos ter essa relação entre o mundo e mundo exterior, né? Que alimenta a energia do nosso corpo, também o nosso mundo interior. Então, nós vamos reconhecer isso dentro de nós e aprender a viver dentro desse mundo interior para que ele se expresse de forma mais bonita, florida, nova, viva, né? Que a gente tenha mais iniciativa, que a gente tenha mais liberdade, que a gente tenha mais fluidez. Esse é o NPN. Para isso que vai servir, então, a terapia. E as emoções dentro do NPN, elas são vistas como respostas do sistema nervoso a estímulos internos ou externos. Então, aqui a gente vai conectar o sistema límbico com o sistema nervoso e esses estímulos que vêm de fora, né, para dentro e de dentro para dentro, um pensamento gerando uma emoção. Então, a gente vai estudar essa integração no curso também. As emoções para o terapeuta do NPN, elas vão ser vistas também como experiências subjetivas que envolvem reações físicas e reações psicológicas, cognitivas. Através da prática do NPN, nós vamos poder explorar, então, a conexão entre as emoções e a atividade neural, compreender as diferentes áreas do nosso cérebro que estão envolvidas com a geração e a regulação das emoções, e nós vamos compreender e identificar essas conexões doentes no nosso paciente através de um rastreio, e vamos ajustar, criar conexões novas através das marteladas. Então, ela vai tratar, né, através desses estímulos magnéticos e integrando as percepções conscientes. Então, dentro das emoções, nós vamos trabalhar a confiança, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a antecipação e o nojo. Estas são as emoções que a gente pode identificar como estando doentes, e essas emoções doentes vão levar à doença do sentimento, o sentimento vai gerar uma disfunção no órgão e vai tudo isso junto gerar uma disfunção de comportamento. Então, aqui tem a surpresa também que a gente vai trabalhar no NPN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emoções lá no NPN. Vê que quando eu explico o desbloqueio emocional, a gente não tem a confiança, né? Essas outras emoções a gente também trabalha lá no DEM. Então, para que sirvam a manifestação dos valores espirituais. Então, a gente vai treinar o paciente para que ele utilize a expressão destas emoções para expressar os valores espirituais, minimizar a expressão
do ego, que eu já vou falar para vocês o que a gente vai trabalhar, então. Nós temos entre o ego e os valores e as emoções, perdão, entre o ego e as emoções, os sentimentos. O sentimento dentro do NPN, ele é uma percepção consciente das emoções. É como eu percebo uma emoção que eu vivi. Assim também a gente vê lá no desbloqueio emocional que a gente falou na semana passada. Então, os sentimentos para o terapeuta, eles vão fornecer as informações sobre o estado emocional e como que esse estado emocional influencia nas nossas decisões e comportamentos. Então, isso nós vamos enxergar no próprio atendimento do NPN, como que o paciente funciona a nível de conectar sentimento e emoção. Então, ao desenvolver as novas percepções neuronais, podemos aprimorar nossa capacidade de identificar, compreender e expressar os nossos sentimentos em relação. Então, a que nós vamos estar trabalhando? Nós vamos trabalhar o sentimento de responsabilidade, que a gente chama lá, na hora da terapia, a gente chama de irresponsabilidade. Lembram do baço e da irresponsabilidade que a gente falou antes, que eu disse que a gente ia atender aqui no NPN? Por isso, a irresponsabilidade lá é um sentimento gerado, no caso lá pela emoção de ansiedade. Isso tudo a gente vai enxergar aqui no NPN e vai ter uma ferramenta para tratar. Então, a gente vai tratar sentimento de irresponsabilidade, sentimento de imaturidade. Nós vamos tratar as nossas certezas doentes, aquilo que a gente julga por uma crença, por um dogma, por uma herança, por uma praga que veio lá de trás dos nossos ancestrais, então, onde nossas certezas estão doentes. Vamos tratar o sofrimento em relação a uma expressão emocional. Vamos tratar a solidão, a vitimização e a desvalorização. Então, esses são os sentimentos que a gente vai fazer ajuste com o NPN. Para quê? Promover uma maior consciência emocional, ou seja, nós vamos ter que ensinar a pessoa a utilizar a emoção correta para a expressão do valor do espírito e minimizar a expressão do sofrimento, a expressão da solidão, a expressão da irresponsabilidade, da imaturidade, da incerteza, da vitimização. E isso, né, quer queira, quer não, vai diminuir o tamanho do ego da pessoa, vai maximizar a expressão do espírito da pessoa. Esse é o nosso objetivo no DEM. É uma terapia linda que usa magnetismo, cinesiologia reflexa, também para a gente fazer o rastreio, né? E vai utilizar, então, a psicoterapia abstrata. Nós temos uma parte do NPN que nós vamos dialogar com o paciente. Isso está tudo protocolado. Tudo, as frases, as palavrinhas que nós vamos abrir o circuito neural e vamos conectar com o paciente, já está tudo desenhadinho. Uma terapia que tem começo, meio e fim muito, muito, muito organizada. Muito, muito bem organizadinha. Então, quando a gente vai falar do ego no NPN, é uma área que a gente pode trabalhar, vai trabalhar, né? O ego, na perspectiva psicológica, é a parte da mente que se identifica como um eu, separado e individualizado. Então, a pessoa desconecta da convivência psicossocial, ela está doente da convivência psicossocial e se volta demais para si. Então, por isso que a gente fala, é a pessoa egoísta, mas é egoísta no sentido de, apesar de eu estar vivendo no mundo, a minha vitimização tem muito valor, o meu sofrimento tem muito valor. Então, essa vitimização que tem muito valor, ela acaba se expressando como ego. E já vou dizer aqui daqui a pouquinho que tipo de ego que a gente vai trabalhar aqui no NPN. Então, o ego, né, desempenha um papel importante na expressão da nossa personalidade e na forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. A expressão do ego, ela se dá através das nossas emoções e sentimentos, então a gente dá
corpo para o ego, através das emoções e sentimentos, e quando se torna excessivamente dominante e desequilibrado, pode se manifestar com expressão de emoção e sentimento doentio. Então, a parte do ego que nós vamos trabalhar no NPN é essa aqui que se tornou doente pela expressão inadequada das emoções e de sentimentos. Então, na perspectiva do NPN, o ego é o inverso da expressão dos valores do espírito. Então, nós vamos conectar tudo que a gente trabalha de ego com o valor correspondente ao espírito que a gente vai precisar estimular no paciente a que ele expresse. Então, as novas percepções neuronais vão auxiliar o paciente a identificar e controlar melhor a manifestação do ego. Vai perceber quando ele está sendo egóico ou quando ele está sendo espírito, vamos assim dizer, nessa nomenclatura que a gente usa no NPN. Então, quando o ego se torna inflado ou superdimensionado, ele pode levar a um comportamento ou uma atitude egoísta, narcisista, desrespeitosa em relação aos outros. Então, a pessoa, como dizia um grande mestre, difícil de conviver. Quando a pessoa é difícil de conviver, o NPN é uma terapia integrativa que tem a capacidade de ajustar essa dificuldade de relação com as outras pessoas, com o mundo como um todo. O indivíduo pode estar excessivamente preocupado com a busca de poder, de prestígio, de status e reconhecimento externo, colocando suas próprias necessidades acima dos outros. Por isso que eu disse que o ego é esse que tem uma dificuldade em olhar para os demais. Ele se volta demais para a pessoa como sendo o centro do universo. E nós sabemos que todos estamos integrados dentro do universo, mas quem tem um ego muito inflado, ou seja, quem tem um ego doente, não consegue ter essa percepção. Então, essa expressão do ego pode levar a um sentimento de superioridade e uma falta de empatia em relação aos outros, resultando em um relacionamento prejudicado e um impacto negativo para a sua própria saúde mental. Muito bem, isso a gente percebe, né, nas pessoas, na gente mesmo também, quem não tem ego para tratar, todos temos, né? Por outro lado, quando o ego é frágil ou subdesenvolvido, o indivíduo pode experimentar uma sensação de inferioridade, de insegurança e baixa autoestima. Então, esse ego também está doente. Para nós, dentro do NPN, esse ego super inflado ou super frágil, subdesenvolvido, também ele está doente. E nós precisamos, então, estimular o ajuste entre espírito, emoção, sentimento e expressão, né, que é esse ego dominado. Diz que esse ego deveria ser igual a zero para que a gente expressasse só o espírito, mas que atire a primeira pedra quem, né, não tenha ego. A pessoa, então, ela pode ter dificuldade de expressar as suas opiniões quando ela está com um ego muito frágil, dificuldade de estabelecer limites saudáveis. Então, é aquela pessoa que muitas vezes está num relacionamento tóxico, num ambiente tóxico, num emprego tóxico, e ela não consegue sair dessa situação. Essa pessoa também precisa de um NPN. Ela tem dificuldade de assumir a responsabilidade das suas próprias escolhas e ações. Então, vê que um sentimento doente lá de responsabilidade vai virar irresponsabilidade da pessoa para com ela mesma. E então, aqui no NPN, a gente vai falar que essa pessoa está com um ego doente. Esse tipo de expressão do ego pode levar a um sentimento de inadequação, de desvalorização de si mesmo, contribuindo para que surjam problemas. Daí vem as disfunções, entra lá o estômago, o baço, o pulmão, vem as disfunções, ansiedade, depressão, baixa autoconfiança, que a gente chama no NPN de baixa autoestima,
que também está relacionado com baço e estômago. Por isso que eu trouxe aqueles 2 órgãos para a gente estudar, para que a gente pudesse interligar dentro desse conhecimento, e que também mostrar que a gente pode tratar de forma integral o órgão, né? Vai tratar o órgão, que é aquele que está absorvendo toda essa carga negativa da expressão do ego, da expressão de um sentimento que está adoecido muitas vezes, e uma má manifestação de uma emoção, porque emoções a gente não pode deixar de ter, mas cada emoção tem que ter o seu lugar e o seu tamanho de emoção. Eu não posso ter mais raiva do que eu deveria ter, porque senão vira ódio, né? Então, tudo tem que estar ajustado e alinhado. E o NPN é essa terapia que vai ajudar, então, a integrar esses sistemas. Estou terminando, tá? É importante reconhecer que tanto a expressão inflada, já vou responder, Elizabeth, sua pergunta, peraí. É importante reconhecer que tanto a expressão inflada como a expressão frágil do ego são indicativas de um desequilíbrio emocional e que podem ser consideradas como sentimentos doentes. A jornada de autodescoberta do próprio ego, do tamanho do seu ego, também a gente vai ver no NPN, colabora para o ajuste de comportamento. É uma terapia de autodescobrimento, é uma terapia de autodesenvolvimento da consciência, é uma terapia de alto impacto para mudança de comportamento. Esse processo, então, todo é trabalhado no NPN e envolve desenvolver um relacionamento saudável e equilibrado com o próprio ego, onde reconhecemos o nosso valor intrínseco e nos conectamos com uma autoidentidade saudável e um empoderamento dos próprios valores do espírito, que é aqueles valores que eu citei anteriormente aí. Então, o NPN é uma terapia integrativa complementar magnética que estimula o cultivar da consciência dos nossos próprios padrões de pensamento, do nosso próprio comportamento egoísta ou depreciativo. Então, aqui está o que o ego, o que nós vamos trabalhar dentro do NPN. Qual tipo de ego? Tudo que se relaciona a apego, desprezo, certeza doente outra vez. Então, vamos dizer assim, lá no sentimento eu posso ter a certeza doente, mas ela ainda não é ego, porque lá eu só tenho sentimento, mas não tenho comportamento. Então, quando aquele sentimento ganha corpo, a gente vai dizer que ele está ali expresso no ego. Então, também a gente vai trabalhar a questão do controle, né? Porque tem pessoas que são apegadas demais a muito controle. Vamos trabalhar a soberba, a vaidade e a inferioridade. Então, a prática da atenção plena após a terapia, ela é estimulada através do magnetismo, né, das marteladas, e não é uma martelada que dói, a gente fala martelada, mas é só umas batidinhas com um martelinho, com um imãzinho, viu? É coisa simples, que pode ajudar a examinar e desafiar esses padrões de expressão do ego, desenvolvendo uma perspectiva mais compassiva e autêntica de nós mesmos e dos outros e da nossa relação com o ambiente. Esse é o NPN. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o martelinho do NPN. Esse é o martelinho do NPN. Aqui, opa, tem um imãzinho desencapado. Deixa eu tirar daqui da imagenzinha para melhorar a vista para vocês. Então, esse é o martelinho do NPN, tem rosa, tem azul, tem verdinho, e nós vamos usar uma touquinha na cabeça do paciente. Essa touca, ela tem vários letrinhas, né? Ela é dividida entre o córtex frontal cerebral, temporal direito, temporal esquerdo, a parte superior, que vai pegar ali a parietal, e a parte do occipital, que é onde a gente vai ter a conexão das áreas neuronais, de visão, audição, movimento, interpretação da realidade, estímulos para as emoções, para o sistema límbico. Então, nosso trabalho é identificar
os pontos que o paciente necessita, isso a gente vai fazer. Quem quiser assistir a aula do NPN, vai lá que eu vou mostrar como é que a gente faz isso, né? Depois, a gente vai martelar as conexões neuronais, depois a gente vai usar os conceitos corretos para os valores que a gente vai estar trabalhando para aquele paciente que é individualizado do espírito, as emoções que ele vai precisar ajustar, para que haja uma repercussão no sentimento, para que haja uma repercussão no ego. Quem não precisa, Valéria, de um NPN? Quem não precisa? E aí, Valéria, o NPN, ele é uma terapia, que essa é a pergunta que eu vou responder aqui já já. Peraí, Valéria, que eu já vou colocar você aqui na telinha junto comigo. Olha lá, ó, a pergunta da Valéria. O NPN pode ser feito à distância, então, quando a gente vai lá olhar na discussão do curso, na apresentação do curso, a gente vai dizer que ele não pode ser feito à distância, que ele tem que ser feito presencial. Por quê? Porque tenho que bater a cabeça da pessoa com um ímã desencapado para produzir eletricidade, com um ímã desencapado para produzir eletricidade. Mas, né, os brasileiros são as pessoas mais criativas desse universo, Valéria. E o pessoal que fez o último curso do NPN ano passado, nós temos um curso de NPN por ano no IPM. Quem fez o curso ano passado encontrou uma forma de atender à distância. O que é que ele faz? Outro dia, a pessoa que é responsável, né, pelas encomendas lá da Par Magnético falou assim: meu Deus, eu não sei como tem tanta gente que fica encomendando a touca do NPN e o martelo do NPN. Eu não sei o que eles fazem com isso. Os terapeutas estão indicando para que os pacientes comprem a touca e martelem-se em casa. Eles fazem o rastreio aqui, online, através de uma chamada de vídeo, e alguém, né, coloca a touquinha no paciente, nós temos as marcações dos pontinhos que precisa bater, e alguém vai fazer a martelada, depois essa pessoa sai, e aí o paciente fica junto com o terapeuta online fazendo a psicoterapia. Então, agora, o NPN pode sim ser realizado à distância, desde que o paciente esteja disposto a investir numa touca e um martelo. Pronto, e não é muito caro, mas tem acontecido isso. Porque até então, eu dizia que a gente só podia martelar a pessoa ao vivo, né? Então, aconteceu isso tudo.